Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, que é realizado em parceria com o Portal UAI e com o jornal Estado de Minas. Você que sempre nos acompanha já sabe como funciona o programa. Ele tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco veiculado exclusivamente no nosso canal do YouTube do Portal UAI. Então, eu sempre recomendo, fique atento, no final do segundo bloco, você já acessa youtube.com/portaluai para seguir acompanhando este bate-papo que está começando agora. Hoje recebendo com muita honra, com muita alegria, a desembargadora Mônica Cifuentes, que é a presidente do TRF6, o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para bater um papo com a gente. Eu que agradeço, bem. Doutora Mônica, os últimos anos foram marcados assim, por uma série de ataques ao Poder Judiciário, né? Essa polarização da política acabou respingando no Poder Judiciário. Como é que isso atrapalha ou afeta o trabalho do Judiciário? Ou não tem afetado? Como é que está isso? É claro que isso afeta e afeta muito, porque nós somos um poder contramajoritário, né? O Poder Judiciário, nós não somos eleitos pelo povo, então nós não somos assim, o Poder Judiciário, ele é um órgão constituído de juízes que passaram por um processo de concurso público. Então, de onde a gente tira a legitimidade? O que é importante nessa situação, né? O que é importante dar essa legitimidade, né? Porque embora não seja por votação, não seja eleição, mas é legitimado através do concurso público. E a gente tira a legitimidade da nossa atuação, principalmente do cumprimento da Constituição, da imparcialidade das nossas decisões, de agir corretamente segundo a lei, segundo a Constituição, principalmente do país. Então, à medida em que há esse embate político e que atribui ao Judiciário estar no meio deste embate, isso, de certa forma, nos enfraquece. Por quê? Porque o Judiciário passa a ser não o ser imparcial, né? Como deveria ser visto pela população. E isso, então, eu acho que não é positivo. O Judiciário deve ser sempre visto como um poder imparcial e que segue a lei e a Constituição. Muita gente diz que nesse período turbulento que o país viveu aí, especialmente ali no ano da eleição, né, com muita polarização, que aquele princípio dos freios e contrapesos, né, cujas regras estão previstas na nossa Constituição, né, aquilo que traz o equilíbrio entre os poderes, isso foi afetado. A senhora concorda ou discorda disso? Não, eu acho o seguinte, eu acho que o Judiciário tem tentado ser o fiel da balança. Eu acho que o objetivo de tudo que foi feito é exatamente conseguir o equilíbrio. Na verdade, a desarmonia, ela não é do Poder Judiciário, ela é a desarmonia do sistema em si. E isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno que a gente vê para todos, né, vários estados, Estados Unidos, França, Itália. Há esse conflito hoje em dia, que é o próprio questionamento dessa tripartição de poderes, se ele ainda funciona ou não. Porque, de repente, nós temos outros atores entrando em cena. Não é mais só Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Nós temos também as organizações sociais. Nós temos o Ministério Público. Mas elas já são tratadas, por exemplo, como um poder? Não, elas... Ainda não. Não, ainda não são. A mídia, que hoje em dia é considerado o quarto poder, não são. Na divisão clássica dos poderes, claro que são não. Os 3, né? Mas no conjunto geral, hoje em dia, é irrefutável o papel da mídia, né, o papel das redes sociais na construção de opiniões políticas ou não, né, ou não opiniões, porque a gente não sabe o que exatamente está sendo construído, mas na pressão em cima dos 3 poderes constituídos. Então, é um momento de crise que nós estamos passando, que eu falo que é um momento global, em que nós precisamos, então, de rever esses papéis e trazer a sociedade civil para dentro do sistema. Por isso que eu falo, eu sempre acredito muito no poder do terceiro setor, dos setores, né, da comunicação,
como uma forma da gente democratizar esse processo. E é muito mais bonito, né? Quando tem a participação da sociedade e não deixar isso só a cargo dos poderes constituídos, né? A mim me parece muito mais... Na verdade, assim, né, na clássica tripartição, esse papel deveria estar sendo exercido pelo Legislativo. O Legislativo que deveria estar concentrando essas opiniões populares. Mas, hoje em dia, parece-me que cresceu, né? Cresceu. Esse movimento popular, ele se tornou muito maior do que o próprio Legislativo. O Legislativo, ele age ali tentando fazer o seu papel de representante do povo, o que é o seu mandato constitucional é para isso, mas existe uma força muito mais poderosa que está se movimentando, que é o poder das redes sociais. O TRF6 foi criado no governo anterior e já estamos num outro governo. Como é que está a relação do TRF6 com esse novo governo? Nós não temos relação nenhuma com governo nenhum, porque a gente, na verdade, se é criado por um ou outro governo, né? Na verdade, você vê, imagina, a Justiça Federal é uma justiça que foi criada no período republicano, depois foi extinta durante o Estado Novo. Então, é um período assim, o que é a característica do Poder Judiciário é não se abalar pelas transições políticas. Por quê? Porque nós temos uma linha de atuação que, independente do governo, nós temos que seguir a Constituição e as leis. E a Constituição e as leis do país, elas ultrapassam qualquer governo e qualquer período político. Os governos passam, mas as leis estão aí. Exatamente. Ficam. Por isso que a nossa principal característica deve ser sempre, né, assegurar a independência do judiciário, a independência dos juízes, para que esses juízes sejam imparciais. Desembargadora, o presidente Lula indicou 2 homens para o Supremo Tribunal Federal, né? E deixando a ministra Carmen Lúcia como a única mulher na corte, né? Qual é o impacto que a senhora vê da ausência expressiva das mulheres, né, nos principais cargos do Poder Judiciário? A senhora é uma exceção, né? Não, veja bem, eu sou uma exceção, assim, né? Até no nosso tribunal só temos 3 mulheres. E eu acho que muito bom que nós temos a ministra Carmen Lúcia lá no Supremo, porque a ministra Carmen Lúcia, ela é uma defensora dos direitos das mulheres e ela tem tido um papel, uma atuação muito marcante nessa área, né? Nas áreas dos direitos sociais, da igualdade de gênero. Então, ainda bem que nós temos uma mulher como a ministra Carmen Lúcia lá, não é? Sem dúvida. Mas, de fato... E não só mulher, mas muito atuante, né? Ela tem uma postura... Não só pelo fato de ser mulher, mas pelo fato de ser atuante e ter uma postura tão aberta nesse sentido de defender esse ponto de vista. Agora, de fato, tem se sentido isso, porque veja só, embora nós estejamos, né, aumentando a base do Poder Judiciário e de todos os outros poderes no tocante à participação feminina, quando chega na cúpula, essa participação vai diminuindo. No STJ, por exemplo, atualmente 5 mulheres, 5 ministras, já foram 7. Então, isso não pode acontecer. Qual que é o ideal e que tem sido cumprido nessa pauta de gênero pelos países progressistas pelo mundo é que haja uma igualdade para facilitar o alcance aos postos superiores, não só aos tribunais, como também nas empresas, né? Os cargos diretivos nas empresas. Mas como que a gente poderia resolver isso? É quase um sistema de cotas? Como é que a gente resolveria isso? Eu acho que não é isso. Eu acredito que seja essa conscientização, ela já está ocorrendo, já existe um movimento, uma pressão popular das entidades, das organizações sociais, para que isso ocorra, para que haja essa maior representatividade feminina. Por exemplo, no nosso tribunal, o tribunal novo criado agora, o que eu tenho feito lá? Nós temos insistido para investir em que mais mulheres alcancem posições de direção. O nosso último programa, por exemplo, foi um programa de atenção à saúde feminina.
Nós agora estamos em parceria com a Fundação João Pinheiro, criando um programa de liderança especificamente para as mulheres, porque não basta só colocar mulheres, tem que dar a elas todo um instrumento necessário, um instrumental necessário para que elas exerçam esse cargo de liderança com bastante competência. Claro, então, não é só contemplar a diversidade de gênero, mas fornecer mecanismos e meios para que isso seja efetivo. E como é que esse olhar feminino interfere na administração? Como Olha, é que é isso? eu falo até, Beni, que o olhar feminino ele não significa que ele é um olhar de gênero. Ele é um olhar com a sensibilidade feminina no sentido assim, de você prestar atenção em coisas numa administração, em pontos numa administração que antes estavam ocultos ou que não se dava a devida atenção. Por exemplo, um deles, a saúde da mulher. A mulher no climatério, por exemplo, ela que a fase que antecede a menopausa, ela tem uma produtividade menor, ela tem problemas, muitas vezes, físicos e que a administração tem que olhar isso de uma forma diferenciada. Sem dúvida. Sabe? Você tem que, por exemplo, dar atenção a pautas como raça, equidade também de raça, não só de gênero, mas de possibilidade de abrir espaços para essa igualdade, não apenas nos postos superiores, mas também nos inferiores, estágios, servidores terceirizados, dar uma formação mais humanizada. Eu falo, por exemplo, o Tribunal Verde, ele não quer dizer que a gente vai sair plantando árvore por aí, né? O Tribunal Verde, ele é um tribunal que zela pelo ambiente de trabalho, pela humanização do ambiente de trabalho. Vamos fazer uma coisa, a gente faz um intervalo e na volta a gente explicita isso bastante, tá bom? Com certeza. Então é um rápido intervalo, a gente vai lá e volta já já. Estamos de volta com Em Minas, neste segundo bloco. Estamos conversando com a desembargadora Mônica Cifuentes, que é a presidente do Tribunal Regional Federal em Minas, o TRF6. Lembrando que a íntegra desta entrevista você lê na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Desembargadora, e Mariana, hein? Tragédia de Mariana. Como é que está a situação? Assim, a gente pode, enfim, esperar um desfecho para 2024? Ou ainda estamos longe disso? Não, eu espero, eu tenho fé, confiança e muito otimismo que nós vamos conseguir um desfecho em 2024. É mesmo? Aliás, Beni, eu falo sempre que eu acho que o grande ganho de trazer o Tribunal Regional Federal para Minas foi no tocante, aliás, no tocante a essa questão de Mariana, essa causa de Mariana. Porque, veja bem, antes estava sendo julgada em Brasília, distante daqui dos fatos. Né? Primeira coisa que nós fizemos quando eu assumi a presidência foi procurar a ministra Rosa Weber para explicar para ela a necessidade de trazer esse processo aqui para o nosso tribunal, que estava sendo tocado pelo CNJ. Né? E aqui foi designado o desembargador Ricardo Rabelo, que tem cuidado disso com muito empenho. Sabe, tem trabalhado assim muito, horas a fio, para tentar costurar esse acordo. Eu, pessoalmente, já fui 2 vezes na área atingida, já sobrevoei a área atingida. A senhora mesmo eu, pessoalmente, fui lá, sabe, já recebi as comissões, né, as comissões dos atingidos no meu gabinete. Conversamos, explicamos a situação e estamos dando todas as condições enquanto administração, porque eu não julgo o caso. Quem está responsável pelo caso é o juiz Vinícius Kobuchi, na primeira instância, e o desembargador Ricardo Machado Rabelo, na segunda instância. Eu atuo na presidência para dar o suporte
para o juiz e para o desembargador, para que eles, então, façam o seu serviço, né, cumpram o seu papel da melhor forma possível. Mas me permita insistir, por que a senhora acredita que pode haver um desfecho em 2024? A coisa caminhou, porque estava muito emperrado, né, desembargador? Eu tenho conversado com o desembargador Ricardo Rabelo e eles têm se mostrado muito otimistas quanto a isso. E ele está acompanhando de perto, né, essas negociações, essas discussões. Então, eu estou me fiando no entusiasmo dele, no otimismo dele, que acho que, então, nós vamos realmente conseguir. E aproveitando esse gancho que a senhora deu, né, exatamente da criação do TRF6 em Minas, para trazer para perto do Estado, né, a solução dos casos, o julgamento dos casos, tirando esse caso de Mariana, o restante das demandas, a senhora percebeu que houve uma aceleração de fato? Nossa, mas assim, o que a senhora pode nos contar? É incrível, Beni. Olha, eu tenho colegas que estão julgando processos de 2006. Nossa. Sabe, quase 20 anos. A famosa imagem, né, da pilha de processos. Exato, né? Tem processo aqui, outro dia nós ficamos sabendo de um processo de 1998. São as causas, basicamente causas previdenciárias. Você já imaginou uma pessoa ficar aguardando 20 anos uma resolução de um processo previdenciário? E os nossos desembargadores aqui, mesmo com os recursos pequenos que nós temos, porque, por exemplo, cada desembargador hoje tem um número muito reduzido de pessoas no seu gabinete, enquanto nos outros tribunais regionais eles têm o dobro, o triplo de pessoas. E os desembargadores estão, assim, trabalhando muito, estão dando todo o suor, né, para resolver aqueles problemas e temos resolvido. Eu tenho conversado com os advogados, estão muito satisfeitos, porque antes tinham que, às vezes, ir a Brasília ou então contratar um escritório em Brasília para acompanhar a causa lá. Isso fortaleceu a advocacia aqui em Minas, né? O Ministério Público Federal também agora está barateou para quem tem demanda, exatamente, né? A Procuradoria Regional, né, do Ministério Público Federal aqui em Minas Gerais, também conduzida pelo Dr. Patrick Salgado, que é o procurador regional-chefe, belíssimamente. Então, quer dizer, nós estamos aqui realmente fazendo um bom trabalho e acho que isso tem repercutido muito favoravelmente. Nós agora estamos, por exemplo, partindo para a instalação das unidades avançadas de atendimento. O que são isso? Já que nós não podemos instalar varas no interior, nós temos hoje 26 subseções judiciárias, Sim. Ao passo que são 853 municípios, né? Então, o que nós temos feito em parceria com as prefeituras, OAB e os organismos locais? A gente coloca um posto avançado da Justiça Federal e ali a gente coloca perícia, de modo que a pessoa não precisa se deslocar até, por exemplo, Montes Claros, Governador Valadares, Belo Horizonte, para poder fazer a perícia. E ali tem um servidor que vai colocar, atermar, né, colocar a demanda da pessoa, o processo da pessoa para vir ser julgado pelo juiz federal. Se eu entendi bem, a senhora disse que estão faltando magistrados e servidores? Era necessário ter um corpo maior? Sim, nós fomos criados, o tribunal foi criado com essa, vamos dizer assim, com essa promessa de ser um tribunal com poucos recursos. Nós estamos otimizando todos os recursos que nós temos, mas, obviamente, as demandas estão crescendo muito e hoje nós temos 25 cargos de juiz federal substituto vagos. Nós temos vários cargos. Tem concurso à vista? Nós estamos já planejando para poder fazer o concurso, né, para poder ver se nós conseguimos suprir essas vagas. Temos vagas para servidores, mas servidores nós estamos com um quadro limitado, porque quando o tribunal foi criado, foi como se tivesse congelado a situação aqui de Minas Gerais. Então, para crescer, nós vamos precisar de leis, precisar de um projeto de lei que aumente pelo menos um pouco o nosso quadro de servidores, para que assim a gente possa aumentar essas UAAs, aumentar o atendimento no interior, o atendimento na capital. Doutora Mônica, nós temos mais 2 minutos nesse bloco, mas muito importante perguntar. Se eu não me engano, foi em novembro, a senhora criou o Comitê de Equidade Racial, não é isso? Foi.
destacando o combate ao racismo estrutural, né? Como é que está sendo a atuação desse núcleo na prática? Olha, é excelente. Nós temos um juiz, o doutor Gregório, que tem tratado disso, observado, ele tem feito um mapa, né, de quantos somos, né, quantos negros, né, pardos e tal, nós temos hoje no tribunal, para a gente poder direcionar políticas para essas pessoas. No tocante, por exemplo, nós temos feito muito trabalho com o Pop Rua também, temos feito um trabalho muito grande contra o assédio moral e sexual dentro das nossas instituições, e é importante dizer isso porque o assédio moral, ele passa também por uma questão de gênero e raça. Sem dúvida, né? Ele está muito ligado a isso, tendo em vista a nossa cultura, né, brasileira, uma cultura ainda muito colonialista. Então, eu acho que isso é importante, o tribunal assumir essas pautas modernas, essas pautas atuais, para que o tribunal possa realmente justificar a sua presença e o seu caráter inovador aqui no estado de Minas Gerais. Doutora Mônica, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no Em Minas, mas nosso papo, como nós combinamos, não termina aqui na TV Alterosa. Vamos lá para o canal do YouTube do Portal AI para a gente seguir batendo esse papo gostoso. Pode ser? Com certeza. E a você que nos acompanhou, tem que agradecer mais uma vez a sua audiência, tá bom? A gente tem novo compromisso marcado lá para o sábado que vem. Tchau, um abraço. E aí, pessoal, estamos de volta com o terceiro bloco do Em Minas, hoje conversando com a desembargadora Mônica Cifuentes, ela que é a presidente do TRF6, o Tribunal Regional Federal, aqui em Minas Gerais. Estamos batendo um papo legal sobre a questão feminina no Poder Judiciário, exatamente, a questão da diversidade. E agora eu queria perguntar para a senhora sobre mais um aspecto ligado a esse tema, que é o fato de o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ter instituído em 2021 a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Quais são as principais ações do tribunal nesse âmbito? O tribunal atua nesse âmbito? Isso é até muito bom você ter perguntado isso, Beni, porque o pessoal fica achando que a gente está agindo assim como uma instituição de caridade, né? Que a gente está fazendo o Pop Rua. Né? O Pop Rua. Que a gente está, por exemplo, dando alimento, cortando cabelo e tal. Não, a gente está fazendo um trabalho de cidadania, sabe? Por exemplo, várias pessoas que estão na rua, elas não sabem que elas têm um benefício previdenciário para receber. Porque muitas vezes elas não têm nem como fornecer o endereço delas para receber uma citação, para receber uma conta no banco, para receber um benefício, não é? Então, esse trabalho que a gente está fazendo, ele busca identificar as pessoas que estão nessa situação e que poderiam, às vezes, por um problema mental, por um problema físico, estarem recebendo um benefício assistencial. Ou por desconhecimento Exatamente. total, né? Está recebendo um benefício assistencial que as retiraria dessa situação, sabe? Então, é um trabalho muito bonito e muito importante que o tribunal está fazendo. A gente faz o planejamento, juntamente, nós temos agido muito em conjunto com o Tribunal de Justiça, nós temos um comitê do Pop Rua dentro do nosso tribunal, que é liderado pela desembargadora Luciana Pinheiro, e nós agimos em conjunto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A gente faz as ações conjuntas e vai para a rua para poder fazer, às vezes, uma semana, né, assim, ações preparadas em campo para poder fazer isso. E também isso mostra o envolvimento e o comprometimento do tribunal com as causas sociais. Porque a gente não pode ser aquela ideia de juiz afastado do povo, juiz como uma entidade. Não, gente, isso acabou. O juiz, só lá no tribunal ou no gabinete? Não, né? O juiz, ele é um partícipe da sociedade. E como partícipe da sociedade, ele tem responsabilidade social também. Ele tem de utilizar, enfim, os recursos que ele dispõe para melhorar a situação das pessoas. Sem dúvida. Desembargadora, tem um outro assunto que eu acho fundamental, porque pega, assim, uma coisa que é
uma característica que foi agregada ao Poder Judiciário, que é a questão da lerdeza. Então, eu queria perguntar... A lerdeza é ótimo. Né? A lerdeza da justiça, aquela... Né? E é a questão digital. Né? Eu sei que uma das questões importantes da vinda do TRF6 aqui era investir em tecnologia. Uhum. E acabou que parece que o tribunal andou ganhando prêmios cima disso. Nossa, nós já ganhamos prêmios. Como é que foi isso? Conta pra gente. Nós ganhamos prêmio, inclusive, de liderança corporativa. Nós ganhamos prêmio. A instituição do EPROC aqui já está nominada para a segunda fase do Prêmio Inovare, né, aquele prêmio nacional do CNJ. O nosso laboratório, o Iluminas, ele está agora coordenando, junto ao Supremo Tribunal Federal, por determinação do ministro Gilmar, a Plataforma Nacional de Saúde. Então, o nosso laboratório aqui, ele tem sido exemplo para os laboratórios do Brasil inteiro. É um laboratório de inovação em que nós usamos de várias ferramentas, por exemplo, Design Thinking, para poder buscar soluções criativas dentro da instituição. Isso tem nos ajudado enormemente a contornar o problema da falta de recursos. Isso é só para os processos ou para todos os... Para todos os setores. Por exemplo, nós agora investimos, colocamos o laboratório para pensar para a gente uma forma de atendimento, melhor atendimento. Então, nós vamos, acredito que a semana que vem, inaugurar a nossa nova central de atendimento, com um desenho feito por esse laboratório em que nós vamos integrar todas as plataformas, atendimento físico, atendimento por telefone, atendimento por e-mail, num único sistema, para que assim a população possa ser melhor atendida. E esse ponto da lerdeza que você falou, Beni, eu gostaria de voltar nele. A senhora gostou do lerdeza? Gostei do tempo. Eu acho que eu gostaria de voltar Morosidade nele. É muito formal. Morosidade, lerdeza é bem mineiro, é bem né? Minas, é bem mineiro. Porque é o seguinte, eu vejo hoje, você vê, nós instalamos aqui esse sistema, que é um sistema excelente, que é o EPROC, que tem dado super resultados, a gente já está vendo, os advogados estão gostando, os nossos servidores estão gostando de trabalhar com o EPROC. É um sistema de gestão dos processos. Um sistema de gestão de processos, excelente. E eu acho que nesse ponto, por isso que eu creio que a inteligência artificial, ela veio muito para nos beneficiar. Já era a minha próxima pergunta. Nós temos, assim, medo de lidar com ela, mas até outro dia eu falei com uma pessoa, um interlocutor, de que eu acredito que daqui a 5 anos não haverá mais acúmulo de processos no Poder Judiciário. Porque todas essas causas repetidas, causas que são iguais, em demandas de massa, por exemplo, benefícios assistenciais do INSS, FGTS, questões assim tributárias, todas essas questões que são que assoberbam hoje o Poder Judiciário, elas poderão muito bem ser resolvidas pela inteligência artificial. Então, com isso, vai deixar para o juiz apenas aqueles casos relevantes, os casos importantes. Mas como que a IA pode resolver isso? Porque ela pode identificar, esse é um projeto do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Identificar casos iguais, casos semelhantes e montar já um fluxo processual, isso nós já estamos começando a fazer, e montar inclusive decisões já padronizadas para aqueles casos. Claro que não vai atingir tudo, porque, né, vamos dizer assim, a criatividade humana é infinita. Então, cada caso é um caso. Mas há casos, sim, que são semelhantes e podem ser padronizados. É quase uma jurisprudência por via digital. É a aplicação prática da jurisprudência. Você pegar uma decisão que já está consolidada e aplicar em 1.000, 2.000, 3.000 casos. Resolvendo com todos. Uma velocidade e com isso evitando decisões monstruosa. Contraditórias. Porque a pior coisa que tem, você deve ter já exemplos disso, às vezes na sua própria família. Você, poxa, eu entrei com esse processo lá, o juiz tal decidiu de um jeito. O meu vizinho entrou com o mesmo processo, a mesma causa, o outro juiz decidiu de outro. Não, se a gente for falar disso, né? Eu tenho que ir ali pegar um lenço para a gente, porque, de fato, todo mundo tem um caso para contar sobre isso. Todo mundo tem um caso para contar sobre isso. E isso é lamentável, não poderia ser assim. Como assim? Se o meu processo é igual ao seu, por que a solução para o meu é diferente da sua? Né? Então, isso a gente pode padronizar. Você vê que na China, diz que eles investiram aí milhões, acho que 420 milhões de dólares nos tribunais inteligentes.
A China hoje, em várias cidades grandes lá da China, já funcionam os tribunais inteligentes, são tribunais totalmente digitais. Com isso, reduziu em 1/3 o trabalho dos juízes chineses. Olha que coisa. Por quê? Porque tira essa gordura, aquilo que estava ali acumulando de serviço, e vamos resolver isso rápido. Vamos dar uma resposta rápida para a população. Então a senhora acha que em breve aquela imagem consagrada da pilha de processo... Não, vai acabar. Vai ser só uma foto em preto e branco. Vai ser uma foto em preto e branco, sabe? Doutora Mônica, em agosto termina o seu biênio, né? Exatamente. Como presidente do TRF6. Vai haver eleições? Como é que funciona? Nós já convocamos a eleição, né? Porque tem que ser pelo nosso regimento 60 dias antes para haver a transição. Então, dia 20 de junho, nós vamos ter a eleição lá no tribunal para a próxima presidente, né? Muitos candidatos? Então, já tem campanha lá? Nós temos a tradição de ser os mais antigos, né? Então, por enquanto, ainda Mas não é regra? Não, está no nosso regimento interno, Sei. né? Que sejam os mais antigos. Então, eu acho que isso aí é uma regra que nós provavelmente seguiremos, mas vai depender do plenário administrativo que vai se reunir e vai decidir esse assunto. A senhora está feliz com o TRF6 em Minas? Muito feliz. Olha, deu muito trabalho, foram 2 anos assim... Eu lembro da luta que era para aprovar a criação. A luta antes, né, para aprovar a criação e depois de instalado, aquela história, né? Eu cheguei no primeiro dia de trabalho, que eu fui eleita num dia como presidente, no outro dia nós fomos reparar que nós não tínhamos CNPJ, né? Então, como é que a gente ia funcionar o tribunal sem CNPJ? Não tinha cabos óticos para poder ligar os computadores dos desembargadores. Os desembargadores estavam com os gabinetes todos desestruturados. Nós tínhamos de transferir 200 mil processos do TRF1 para o TRF6. Nossa. Foi uma loucura, né? E o pessoal acha que é só apertar um botão e os processos vêm tudo para cá. Magicamente vem tudo. Não, aí nós ficamos aí parados uns 2 meses, organizando internamente. Foi um período muito difícil, mas graças a Deus eu saio e deixo, né, o tribunal já pelo menos em pé para aquele desembargador que me sucedeu. A senhora não pode se candidatar à reeleição? Não. Na administração pública eu acho isso muito saudável. Ficou só para a presidência, né? A gente tem um tempo, né? E ali você cumpriu a sua missão, você passa o bastão, aí o outro colega que vier pega e passa aquilo para frente. Pelo que eu posso entender, a senhora cumpriu com... Cumpri com o meu dever. Com um excelente resultado. Isso muito mesmo. obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente, agradeço, aqui no Em Minas. Muito obrigada. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. Eu que agradeço, Bini. E a você que nos acompanhou, mais uma vez eu quero agradecer a sua deliciosa audiência. A gente tem sempre aquela combinação. Nosso encontro no sábado que vem. Tchau!